Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Olha só, hoje é terça-feira e nós vamos ter uma aula de matemática. Eu quero que vocês coloquem o livro de vocês na unidade 8, que vai falar sobre grandezas e medidas, na página 216. Como eu falei para vocês ontem, desde ontem, na verdade, né, segunda-feira, a gente vai estudar, vai priorizar o quê? O estudo do português e da matemática. Hoje a gente vai ver a nossa aula de matemática. E quando a gente vai entrar nessa unidade 8 que fala de grandezas e medidas, nós vamos estudar medidas de tempo, de capacidade, de massa, tá? Então nós vamos estudar todas essas medidas aí. Só que hoje nós vamos ver as medidas de tempo. E nós vamos nos deter basicamente o quê? No relógio e no calendário, tá bom? E aí a gente começa observando essa imagem aí, como sempre na observação da imagem. Nós temos aqui essa imagem, ó, onde o papai e uma filha estão o quê? Dialogando e conversando. Quando eles começam a conversar, a menina fala assim para o pai dela, olha lá, pai, meio-dia em ponto, né? Aí ele fala o que para ela? Os dois ponteiros do relógio estão na mesma posição, um em cima do outro, tá? Então, se vocês observarem aqui nesse relógio, os ponteiros estão o quê? Na mesma direção. E aí tá assim, ó. Olhe atentamente para um relógio de parede e descubra. Do meio-dia até a meia-noite do mesmo dia, quantas vezes os dois ponteiros estão juntinhos? Isto é, um em cima do outro. E aí eu fiz esse relógio aqui, ó, tá? Só que aqui não tá o meio-dia. Tá o que aqui, ó? Meio-dia aqui, ó, no 12. Aí vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, quantas vezes os dois ponteiros estão juntinhos, isto é, um em cima do outro? Então, vão estar o quê? 12 vezes, tá? Que é meio-dia, depois, entre o meio-dia e as 14 horas, e assim sucessivamente até a meia-noite. Quando eu passo para a página 218, nós temos um texto aí, uma tirinha, novamente para a gente ler, tá assim, olha. A distância até o poste. Leia a tirinha abaixo em que a Mônica e o Cebolinha estão conversando. E aí eles estão lá dialogando, né? Tá dizendo assim, olha. Qual a distância daqui até o poste, Cebolinha? Aí o Cebolinha responde para a Mônica. Umas 7 léguas. 7 léguas? Nunca. É muito menos. Ah, é? E aí ele coloca o quê? Lá as léguas, né, para medir até o poste, tá? Só que dá o que aí? O que foi que o Cebolinha quis dizer com léguas, né? Vocês lembram que o Cebolinha, ele o quê? Ele troca a letra R pela letra L, né? Então, na verdade, ele queria falar o quê? Que são mais ou menos 7 réguas, tá? Não léguas. 7 réguas. E aí tá assim, olha. Que instrumento você utilizaria para verificar a distância entre dois postes? E aí é uma o quê? É uma resposta pessoal, né? O que vocês usariam? Vocês usariam as réguas? Vocês usariam um metro? Vocês usariam uma trena? Vocês usariam o quê? Tá? Então é bem o quê? Bem pessoal essa resposta aí. E aí tá assim, olha. Utilize 7 réguas de 30 centímetros. Coloque uma depois da outra, como na tirinha, e verifique o que seria uma distância de 7 réguas. Comece colocando a primeira régua no chão, encostada numa parede da sala de aula, no caso, na sala da sua casa, tá? Então, vocês vão pegar a régua, colocando a régua, e vai virando a régua assim, ó. Aí vocês vão contar o quê? 7 vezes a régua, tá bom? E aí, no último pontinho tá assim, olha. Você sabe o que é medir? Então, explique oralmente o que cada um dos instrumentos abaixo mede, né? Aqui, por exemplo, ó, esse primeiro aqui, ele mede o que, gente? O peso, né, dos alimentos, tá? Esses aqui, eles medem o que? Os comprimentos, né? De casa, de tecido, de renda, de fio. Esse aqui, ele afere o que? A temperatura, né? Temperatura do nosso corpo.
E esse aqui é o que nós acabamos de ver agora, né? Ele mede o quê? O tempo, tá? Que é o relógio. Então, nós temos aí a balança, nós temos o termômetro, o relógio e nós temos o quê? A trena, o metro articulado e a fita métrica, tá? E aí, quando a gente passa para a página 219, nós vamos entrar na medida de tempo, né? Que é o quê? Que são os relógios, são as horas. As horas que são o quê? As horas, os minutos e os segundos, tá? Mas nós vamos nos deter basicamente nos minutos e nas horas. E aí tá assim, olha. Medida de tempo. Leia a poesia sobre o relógio com toda a turma. Aí eu vou ler para vocês, tá bom? O relógio. Passa tempo tic-tac, tic-tac passa a hora. Chega logo tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia, tic-tac, 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 tá? Então isso aí é uma poesia chamada O Relógio, do Vinícius de Moraes, tá? E aí tá dizendo lá embaixo assim, olha, você sabe o que significa tic-tac? Responda oralmente para os colegas, né? O tic-tac geralmente é o que, gente? A gente associa o que? Ao som que o relógio que produz, tá? E aí tá dizendo lá embaixo assim, olha, qual foi o primeiro horário indicado pelo relógio? Qual foi o primeiro horário? 3 horas. E o segundo horário? 4 horas, tá? Neste primeiro relógio aqui tá indicando o que, gente? 3 horas, ó. Porque o ponteiro pequeno está no 3, na direção do 3, e o maior está na direção do 12. Tá? Em um relógio tem 3 ponteiros, mas a gente geralmente visualiza só 2. O menor indica as horas, o maior os minutos. E tem um bem fininho, se vocês pegarem um relógio para ver, tem um bem fininho que ele indica o que? Os segundos. Mas geralmente a gente não trabalha com ele, tá? E aí vocês vão escrever 2 coisas que você faz durante o dia e outras 2 coisas que vocês fazem durante a noite. Ó, isso caiu até na nossa provinha, não foi? 2 coisas que vocês fazem durante o dia e 2 coisas que vocês fazem durante a noite. Depois, na página 220, está dizendo assim, ó. Utilizamos o relógio para marcar o tempo. Existem relógios de ponteiros chamados analógicos e relógios digitais. No relógio analógico, quando o ponteiro grande está no 12, o ponteiro pequeno indica a hora o quê? Exata, né? Por exemplo, aqui, ó. O ponteiro pequeno está no 3 e o grande está no 12. Quando esse grande aqui está no 12, a hora é uma hora o quê? Exata, tá? Por exemplo, aqui são 3 horas. Mas se esse ponteiro maior estivesse aqui no 1, ia ser o quê? 3 e 5, né? A distância de um número para o outro está indicando quantos minutos? 5 minutos, tá? Aqui, outro exemplo, ó. Que hora está indicando aqui, ó? 7 horas, porque o ponteiro pequeno está na direção do 7 e o grande está na direção do 12, tá? Aqui, olha só. Aqui está indicando o que, gente? Os 2 ponteiros estão na mesma direção. Ou são 12 horas ou meio-dia, ou são o quê? 24 horas ou meia-noite, tá? E por último, temos mais um relógio aqui que está o ponteiro menor na direção do 6 e o maior na direção do 12. Então, são o quê? São 6 horas, tá? E aí tá assim, olha. No relógio digital, os ponteiros à esquerda dos 2 pontos indicam as horas e os números à direita os minutos. Ligue os 2 tipos de relógios que marcam o mesmo horário, tá? Ó, o relógio analógico são esses aqui de cima, ó. E os digitais são esses aqui que indicam o quê? Apenas a hora, tá? E aí tá assim, ó, vocês vão olhar lá as horas, por exemplo, o primeiro relógio analógico está indicando que são 7 horas,
o segundo, que são 12 horas, o terceiro, que são 6 horas, e o quarto, que são 2 horas. Tá? Então, vocês vão ligar isso aí. E aí tá lá o quê? Você já sabe, já deve saber que um dia tem quantas horas, gente? 24 horas. Por isso, quando o relógio marca 12 horas, dizemos que é o quê? Meio-dia. Veja a seguir as horas depois de 12 horas e complete as lacunas. Quando eu falo que são 13 horas, é 12 horas mais 1 hora. 12 mais 1, 13. 14 horas, 12 mais 2, 14. 15 horas, 12 mais 3, 15 horas. 16 horas, 12 mais 4, 17, 12 mais 5, 18, 12 mais 6 horas, tá? E aí vocês vão completar. 19 horas são 12 horas mais quantas horas? Tá? Vocês vão completar essa sequência aí até o quê? As 24 horas. Além das horas, tem também os dias, as semanas, os meses e os anos para medir o tempo. Olha só, então são usados o quê? Além da hora, dias, semanas, meses e anos para medir o tempo. E isso a gente vai ver o quê, gente? Daqui a pouquinho no nosso o quê? Calendário, tá bom? Então vamos dar uma pausinha agora, tomar uma água. Molha a garganta que a Jaciba tá ficando já rouca, né? E daqui a pouquinho a gente volta para trabalhar o nosso calendário e o nosso relógio novamente, tá bom? Então aguardem só um pouquinho.